Segunda temporada do Manas que Viajam. Estou muito feliz, sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso videocast que reúne mulheres que viajam por lugares e ideias. E juntas estamos aqui para mostrar para o mundo um pouquinho do nosso legado. Então, boa viagem. Antes de começar, fazendo a nossa audiodescrição, eu estou com um fundo que tem uma parte de madeira na minha esquerda, umas plantinhas na minha direita. Observem as plantinhas, se alguém identificar alguma coisa, que elas são lindas. Tô com uma blusa colorida, uns colares, cabelo solto, grande, preto, olhos castanhos, pele branca. A minha convidada é a Dadá, uma grande amiga, vocês já vão conhecer, mas ela tá com um fundo de café, de cafeteria, um fone, cabelo solto também, castanho, grande, pele branca, olhos castanhos e uma blusa escura, né? Sim, Eu sou Nath Barbosa, sou nômade, moro vivendo pelo mundo e o meu último destino foi a Colômbia. Hoje eu trouxe uma convidada que, além de viajante, é também minha amiga pessoal, para estrear essa segunda temporada com estilo e no dia do meu aniversário, dia 7/9. Uhul! Bem-vinda, Amanda! Estou muito feliz com a sua participação. Oi, Se apresente. Bom, antes de tudo, eu quem agradeço o convite. É um prazer comemorar esse dia com você, celebrar, né? Através dessa conexão que a gente está fazendo. Mesmo que no virtual. Mas eu te admiro muito, eu fiquei muito feliz com o convite, tenho acompanhado essa caminhada sua, né, essa walk of life que você está construindo, belíssima, já tem anos agora, estou com saudade, tem tanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas é sempre uma incrível aventura toda vez que a gente se conecta, seja pessoalmente, virtualmente. Hoje você está me tirando da minha comfort zone, porque isso é muito difícil, mas vamos lá, vou tentar Eu agradeço muito por isso. Não te deixar desapontar. Bom, fica tranquila, não tem como me desapontar, porque eu tenho certeza que vai ser massa, vai ser uma troca de ideias e a gente está aqui para compartilhar mesmo sobre a nossa história, sobre a nossa vida, sobre experiências que a gente teve. E não existe experiência melhor ou pior. Às vezes, na primeira temporada, eu recebia Manas, que às vezes falava isso, né? Nossa, mas você está me convidando para participar do Manas que Viajam e eu nem sou nômade, ou então, eu nem viajo tanto. Eu não sei se o que nem eu tenho sou tão para aventureira quanto você. O povo às vezes tem essa sensação, ou eu falo assim, eu não sei se eu tenho histórias tão relevantes para contar. E eu falava, gente, como assim? Claro que não, todas as histórias são relevantes. São incríveis, é verdade. E acabava que no final, sempre o episódio ficava super massa. Tem aquela frase muito que o ordinary é bem extraordinary, né? Às vezes, o que é muito regular, muito comum, muitas vezes já é muito extraordinário por si só, enfim. Para mim é um prazer. Minha querida amiga de anos, né? Longa data, long time. Mas vamos lá. Meu nome é Dardânia Fonseca, para quem não me conhece. Eu sou fundadora e responsável pelo nomezinho que está aqui embaixo, D&D Inglês, que é uma family recipe, uma receita minha e do meu irmão, de ensino personalizado do idioma. Mas aqui, como amiga da Nath, eu sou uma pessoa que ama vivenciar o mundo, conhecer novos lugares, experienciar culturas e conectar com pessoas. Como a Nath disse, eu acho que faz muito jus, eu procuro não ser turista somente para cumprir uma checklist quando eu viajo, eu tento realmente viajar, ser uma viajante e experienciar essas culturas, esses lugares. Me fala, se você consegue lembrar, um dos seus principais valores de vida. Acho que como uma educadora, é um pouco previsível, mas ao mesmo tempo, realmente eu adoto como posicionamento de vida, aprender a ser o máximo possível de mim mesma. Que lindo. É uma frase de Nelson Rodrigues, que eu estou adaptando um pouquinho. Eu acho que essa é a função de se viver, é aprender a ser o máximo possível de você mesmo, às vezes com o que você tem, às vezes com o que dá para ser,
Às vezes não tão bom em certos momentos, às vezes mais forte em outros, mas eu acredito muito nisso, adotar essa ideia de lifelong learning, de aprendizagem contínua ao longo da vida. Não para. Vai além da educação regular, né, através aí do ensino regular e dessas hard skills que a gente aprende, né, conhecimentos adquiridos através da educação, mas também sempre buscando soft skills, essas habilidades aí que vão além do que é regular, que é educação formal, são aquelas que a gente adquire com experiência, aquelas que têm a ver com o coeficiente emocional. Então, eu tento nunca parar de aprender, eu busco não realmente acreditar que isso é algo que tem um momento que você fala assim, zerei, estou sabendo de tudo e não precisa mais. Pelo contrário, eu quero sempre aprender mais e tentar ser o máximo possível que eu posso nessa caminhada mesmo. Perfeita. E que são habilidades que tornam a gente mais humana, né? Que conectam a gente com a nossa humanidade, que é tão importante. Maravilhosa. Hoje no que a gente tenta fazer aqui, Nath, que eu acho sempre, assim, algo muito honroso, né? Hoje, educar, ensinar tem se tornado muito desafiador, por questões de valores, de o mundo, enfim. Mas as habilidades hoje, vamos dizer, da língua inglesa, hoje todos nós sabemos que ela, se não a mais desejada, né, como vida profissional, a proficiency, né, a proficiência do idioma da língua inglesa, ela é essencial hoje, né, você comunica-se muito bem, mas não adianta nada sem isso, sem as soft skills. Você pode saber o inglês, mas se você não é uma boa comunicadora, o inglês, ele não adianta. Você pode saber, mas você não sabe se comunicar, que é uma soft skill, ser um bom comunicador. E você, brilhantemente, tem os dois, tanto a hard skill quanto a soft skill, porque você é uma ótima comunicadora e usa o inglês para aproximar o universo de você. Ele é seu passaporte para onde você vai, né? Todos esses países, quantas vezes você já não precisou, ao longo dessas 2 temporadas, usar dessa habilidade aí da boa comunicação, da comunicação clara, dessa empatia, e trazer esse conhecimento adquirido aí, estudado, a língua inglesa. Total. É sempre assim, é um balanço, eu acredito muito no balanço. Isso, concordo 100%. E realmente isso faz parte da nossa jornada, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão das viagens e dos aprendizados e das experiências que a gente adquire, os aprendizados. Na primeira temporada eu trouxe muito também sobre a questão do autoconhecimento. Para essa nova temporada eu mudei um pouquinho o papo, mas a gente deixa livre, né? A gente também flui do jeito que a gente tiver que fluir aqui na nossa conversa. Me conta, uma pergunta que não pode faltar é a da primeira e da última viagem. Você lembra da sua primeira viagem sozinha? Uma realmente bem sobre esse encontro comigo mesma, que eu acho que eu vou levar muito por esse aspecto, que eu fui muito a encontro comigo mesma, seria um lugar que você estava recentemente, o Peru. Ah, que lindo. Eu tive uma experiência maravilhosa no Peru, e foi uma viagem que, assim, que eu acredito que ela foi inesquecível, nesse sentido, por essa conexão comigo mesma e essa influência do lugar, enfim. E a última foi a Irlanda. Eu fiz um passeio, uma viagem, férias. Eu passei na Irlanda, fiz Escócia e Reino Unido. Essa definitivamente também foi empoderadora. Acho que começou uma versão ali no Peru e ela chegou a full experience, assim, full potential ali na Irlanda, na Escócia, que são lugares que eu indico muito, muito maravilhosos para se conhecer, em contato, assim, com uma coisa muito diferente que a gente está acostumado, né? Uma cultura muito diferente, um acesso a um mundo, assim, de filmes e coisa que a gente só vê na televisão, que foi surpreendente, realmente. Que linda. E o que te motiva
a viajar? Primeiro, pertencimento. Eu costumo falar que aonde você vai, um pouquinho daquele lugar vai com você, mas você deixa um pouquinho de você também naquele lugar. É uma questão de energia, então você passa a pertencer mais, eu acho. Então, pertencimento, experiência, com certeza, e cultura. São as 3 coisas que eu mais valorizo em relação a explorar e ter acesso a esse mundo maravilhoso. Que massa. Achei interessante você trazer a questão do pertencimento. Eu acho que é uma reflexão que daria um episódio inteiro. Profundíssimo, esse sense of belonging, esse senso de pertencimento, a gente precisa dele diariamente, né? Porque... Seja em tudo que a gente está fazendo. A gente quer pertencer. E a começar consigo mesmo, né? Sim. Mas eu estava comentando porque o meu penúltimo destino, que foi o Peru também, eu entrei numa reflexão muito profunda assim, sobre isso, porque eu me sentia totalmente desconectada. E aí me veio uma pergunta na cabeça que é o que é ter uma vida? E aí, igual eu falei, se a gente for entrar nisso, vai ser um episódio inteiro. Vai. Só porque quando eu vi você falando, eu achei muito interessante essa motivação. Porque eu acredito que eu já tive essa motivação também. Só que agora eu não sei se eu tenho mais. Na verdade, é algo que move a gente, igual você falou, como ser humano. Essa questão do pertencer, né? E é uma reflexão que eu ainda tô nela, eu acho, processando. Eu fiz um poema, às vezes eu posso até compartilhar esse poema depois do episódio, não sei. Claro, você mas... incrível. E eu até mandei, administro um grupo no WhatsApp de nômades, só que por lá a gente fala sobre relações, né? Os desafios das relações na vida nômade. E aí eu tava tão assim aflita no dia que eu falei assim, gente, me ajuda aqui, eu tô tipo brisando muito nessa pergunta. O que é ter uma vida? Porque eu tava me sentindo totalmente desconectada. Gente, eu tenho tantas vidas, eu pertenço a tantos lugares agora e eu vou pertencendo a tantos outros, que eu acho que você chega num momento assim de tanto desapego e de tanta informação, que eu acho que eu estava nesse assim, e também pelo processo de transição, porque eu estava saindo do Peru, já sabia que eu estava indo para Colômbia, enfim. Mas gostei muito disso que você trouxe, porque é muito real a gente querer pertencer, e o tanto que a gente começa a se sentir, antes de mais nada, igual você disse, pertencente a nós mesmos. A nós mesmos. Mas né? Quem sabe, às vezes, ao invés de pensar que é ter uma vida, o verbo ter, né? Aí meio professora, mas às vezes não é sobre ter uma vida, é sobre estar. Sim. Naquele momento da sua vida. Estar, eu não acho que você é a Natália, eu acho que a gente está. Existe muito essa ideia, né? Essa filosofia a respeito de se estar. Porque se você acredita em mudança, se você acredita em progresso, em self-improvement, o que for que você acredita, você nunca vai ser sempre a mesma pessoa. Você está nessa vida hoje, você estava numa vida no Peru, hoje você está em um outro momento, Nath Barbosa, nome de versão 2.0, em outro destino, e às vezes um dia você vai trocar totalmente, às vezes você vai precisar parar e vai fixar um pouco mais, ou às vezes você vai novamente retomar, vai ter a versão 3.0, então... Vamos criando versões. E não sei, gente, juro que não foi de propósito, tá? A gente tem um script, mas é fluido. Esse assunto veio naturalmente e conecta com o assunto do último episódio, porque eu conversei com a Marina exatamente sobre isso. Porque quando eu me apresento, eu sempre falo, estou nômade, moro vivendo pelo mundo. E aí a Marina falou, que massa, pouca gente fala assim. Eu também gosto de falar que eu estou, né? Porque é sobre estar. E no poema que eu escrevi sobre esse negócio de ter uma vida, eu também falo, por que ter uma vida e não ser uma vida? Olha, eu gosto disso, eu gosto Será disso, que esse foi mais um dos termos inventados para causar ferida na gente? Né? Tipo assim, o que eu tenho que ter? A gente tem muitas caixas, né? São muitas caixas que o mundo impõe para a gente, né? Especialmente hoje com 32, né? Você deve estar regulando comigo. São muitas imposições e muitas
questões que a gente vai vivenciando ao longo, mas eu acho que a gente é muito mais que isso, muito mais. Não tem receita. Não a tem. Receita, ela vem de dentro, ela vai e ela muda. A receita, mesmo que houvesse, ela passaria por novos, a gente ia incrementar. A gente muda um pouco as receitas, de se viver, de estar. É isso, de estar, de ser, de pertencer. Então, me conta uma coisa. Essa pergunta eu trouxe nova agora para a segunda temporada. Para você, qual é uma das melhores, porque tem muitas formas de buscar ou encontrar, né, a liberdade? Eu acho que é nunca parar de buscar, de tentar encontrar essa liberdade, porque eu acho que a liberdade, ela também, ela vai transitando, né? Às vezes, quando a gente está em uma certa idade, um certo momento de vida, liberdade, sei lá, é tirar a carteira de motorista. Hoje pode ser fazer uma viagem consigo mesmo, amanhã vai ser outra coisa que vai representar isso. Então, eu acho que a busca pela liberdade, ela simplesmente permanece. Ela é também constante. Não, a gente vai sempre encontrar novas formas de liberdade, eu acho. Então, hoje, para mim, a maneira é essa, é acreditar que eu vou sempre tentar encontrar uma nova forma de achar mais liberdade, de ser mesmo, o máximo possível, todos os dias, em qualquer momento, assim. Maravilhosa. Sim. Uma das melhores formas de encontrar a liberdade para mim também é isso, ser, ou pelo menos buscar ser eu mesma. E como a gente estava falando, né? Às vezes é um estar, né? Eu não preciso definir 100%. Não, a liberdade ela vai mudando, ela vai caminhando junto com a gente, eu acho, na verdade. Né? Sim. E para a gente não ficar tão viajado também, eu trouxe uma pergunta, que é como que você organiza os seus rolês, assim. Quando você vai viajar, tem alguma coisa que você faz que para você faz toda a diferença? Tem gente que é mais de planejar, tem gente que ama fazer planner, os roteiros, né? Tem gente que só gosta de, tipo assim, pensar os destinos e sonhar, e qual lugar que eu quero conhecer. Para você, o que é massa de organizar os seus rolês quando você vai pensar numa viagem nova? Show. I'm not a planner. Eu definitivamente não sou uma planner. Eu sou spontaneous. Eu gosto de, sabe? Eu acredito na cultura don't plan everything. Porque eu acho que sempre tem que haver room, espaço para algo espontâneo, para algo que acontece. Então, se eu fosse dizer como, né, eu organizo, eu geralmente não organizo, eles são apresentados a mim. E parece loucura, mas não é. Geralmente, quando eu estou numa viagem, eu me conecto com alguém que vai trazer essa oportunidade e vai fazer com que esse próximo destino faça sentido. E para mim, se me faz sentir, faz sentido. Então, geralmente são isso, são conexões com pessoas ou lugares que são apresentados a mim, às vezes ou no lugar que eu estou já, para dar essa ponte para o próximo, ou às vezes é num momento que eu não estou esperando e aí alguém viaja, e aí te motiva, te dá o seu empurrãozinho para esse próximo destino. Conexão e oportunidade, acho que é uma junção disso. Nossa, me identifico também, gosto muito desse fluir. E dos lugares que você já foi, que você já conheceu até hoje, assim, compartilhando agora um pouquinho das experiências que você já teve. Das experiências que você já teve aí com suas viagens, o que você mais gosta de deixar por onde você passa? Bom, eu acho isso muito poderoso. Quando a gente chega num lugar, a nossa energia chega também, né? A energia, ela é preenchida, né, através de pessoas e situações que a gente vive. Eu acho que por onde a gente passa, fica um pedacinho da gente. E por que não deixar uma energia, né, de gratidão, de sentimento de felicidade, eu sempre costumo falar, Nath, que por eu vir de uma cidade do interior, pequena, quando eu estou num lugar e eu olho uma coisa que realmente me deixa ali mesmerized, hipnotizada, eu olho e falo assim, caramba, eu sou uma menina de
Itaúna, Minas Gerais, e eu tô aqui, olhando para isso. E aí, engraçado, eu gosto de tocar, sabe, sentir mais, ter o máximo, eu sou sinestésica, então para mim faz sentido sentir aquilo de todas as formas possíveis. Então, o chão, a terra, um monumento, alguma coisa. Então, por essas passagens, eu acho que a gente tem que deixar um pedaço da gente, mas um pedaço da gente com gratidão, com transformação e com mudança. Porque se o lugar não te muda, então, sabe, eu acho que a gente sempre muda um pouquinho. A gente sempre acha alguma coisa dessas experiências. Total. E aqui no nosso episódio, vamos deixar, então, o que a gente pode deixar, então, para as manas que estão assistindo, vendo a gente, ouvindo a gente. Vamos deixar alguma coisa para finalizar, uma mensagem, um conselho, uma dica. O que você sentir, a energia que você quiser transmitir pela tela, nossa, o que a gente pode deixar? Eu sou uma pessoa muito... Acho que tem tantas mulheres incríveis, né? Eu sou uma admiradora, na verdade, das pessoas e dessas walks of life. Eu acho que cada um de nós tem uma caminhada de vida. E eu sou uma eterna admiradora, eu adoro conhecer e conectar com pessoas. Então, assim, se alguém, né, pôde nos assistir e sentir isso, eu acho que eu gosto muito de me importar. Eu acho que falta, às vezes, a gente se importar mais com as pessoas, com essas diferentes caminhadas da vida, com a gente mesmo, às vezes, com um amigo, ou com a família, ou com, enfim, com essas caminhadas diferentes e momentos diferentes pelas nossas experiências e pelo nosso mundo. Então, assim, eu gosto muito de uma frase, tento usar bastante ela, que é walk the talk, no sentido de você caminhar conforme a sua fala. Então, eu gosto muito disso porque é como se fosse um reminder para mim, é um lembrete mesmo, assim, que se eu falo que eu sou mulher e que eu admiro mulheres e que eu acredito nessa caminhada de mulheres, porque não é fácil. Não é fácil ser mulher, não é fácil a gente estar inserida aí em diferentes contextos do mundo, e a gente sabe como que é o mundo, eu não tenho que ficar aqui falando, todo mundo sabe, tem a sua luta. Então, eu acho que o walk the talk serve no sentido de olhar umas para as outras, ter um olhar verdadeiro, se importar verdadeiramente, sabe, seja até em pequenas atitudes mesmo, seja numa fila de um café, igual eu estou aqui com esse fundo, e você ser solícito e andar conforme essas tantas frases, né, que a gente fala, mas será que a gente está caminhando conforme elas? A gente está realmente aplicando? Então, eu penso muito isso todos os dias, e ter essa serenidade, reconhecer e ter essa sabedoria para realmente agir conforme o que eu vejo, o que eu acredito. São tantos discursos, né? Entre nós, mulheres, mas será que a gente aplica eles todos os dias? Muitas vezes a sociedade, o mundo como ele foi construído nesse sistema que a gente está inserido, fala muito o contrário, né? Fala para a gente ter rivalidade, para a gente competir umas com as outras, entre nós mulheres, enfim. Muito bem. Tá mudando, obrigada. né? Eu acho que está mudando muito. Tem muita gente que tá... Tem muita mulher, né? Pessoas, inclusive, não só mulheres, mas tem muita gente que está ajudando a mudar, desconstruir muita coisa que estava vindo, né? Pesada, e está se transformando numa coisa muito mais poderosa, muito mais esse senso de comunidade, sabe? Você estava falando sobre essa questão de como o mundo está mudando, e é interessante porque, para mim, por exemplo, Humanas que Viajam, não sei se quem está ouvindo sabe, porque eu falei em alguns episódios na primeira temporada, mas Humanas que Viajam surgiu de uma pequena comunidade que eu criei com uma amiga que eu conheci na estrada,
para nós mulheres nos conectarmos. E eram mulheres ali que a gente foi conhecendo na estrada também e tal. E, tipo, uma ajudando a outra. Dica, gente, estou indo para tal lugar, não sei o que, não sei o que. Vou contar brevemente a história aqui. Aproveitando que a gente está estreando a segunda temporada, pode ser que vai vir gente nova que não conhece. Mas Humanas que Viajam, ele foi um projeto que surgiu de uma inspiração assim que eu tive e também um pouco de necessidade de me conectar com o meu feminino e com a minha força feminina e com outras mulheres, para inspirar outras mulheres. E aí eu percebi o tanto que isso me nutria, assim. Então a gente começou num grupinho do WhatsApp ali pequeno, trocando ideias sobre viagem. Para onde você vai agora? Alguém já conhece o rosto em tal lugar? Nananana. E aí eu falei, gente, eu vou usar esse mesmo nome, e aí me veio essa questão do videocast. Eu comecei o Manas que Viajam, então, entrevistando algumas dessas manas que estavam no grupo, outras que eu conheci pelo caminho, outras que eu já estavam fazendo parte dessa história, assim, dessa trajetória, que foi um processo largo ali, 2 anos viajando pelo Brasil, e depois, quando eu estava pela Bolívia, mais ou menos ali fazia uns 2 meses que eu estava pela Bolívia, agora já vai fazer 3 anos, né, que eu estou viajando fora do Brasil. E foi muito incrível trazer essas mulheres, e foi um desafio para mim, porque a gente se propôs a fazer episódios semanais, e enquanto eu estava na estrada, assim, parar para gravar, fazer agendas de gravação, editar, soltar os episódios por semana, nossa, eu ficava doidinha. Porque além disso tem o meu trabalho, tem a minha agência de marketing, né? Tem a vida, tem coisa que a gente quer fazer, às vezes a gente quer turistar. Mas não, eu percebo que muitas vezes, sei lá, vamos supor, eu estava num dia ruim, assim, estava meio brocochô, parava para gravar e aquilo ali me nutria. A conversa era gostosa demais, a gente trocava experiência entre manas e às vezes percebia que... né? Energia, total. Então, conhecer assim, pessoas, que lindo conectar isso. de uma forma profunda por alguém é empoderador. Traz para a gente energia, traz para a gente força. Vamos ver que virada essa segunda temporada agora. Vai ser incrível, com certeza. Conexões mudam. Tudo novo. Muda, Tudo novo e o tempo todo. Bom, a gente tem que caminhar para o final em algum momento, senão a gente vai ficar aqui conversando infinitamente. Eu queria que você contasse um pouquinho agora aí dos seus projetos, deixar arroba, site. Bom, hoje eu tenho um projeto, Day Inglês, é uma family recipe, é uma receita minha e do meu irmão Diogo. Nós temos aí a gente idealiza e somos responsáveis por um projeto de ensino personalizado da língua inglesa na nossa cidade. Então, a gente acredita muito nesse ensino através da investigação, acessar e pertencer ao mundo, trazer o mundo para a sala de aula para a vida, enfim. Isso tudo faz parte da nossa walk of life, do que a gente está tentando fazer. Mas também acolher muito os nossos estudantes, a gente tentar, de uma certa forma, empoderá-los também com esse conhecimento e com esse acesso mesmo ao mundo. Hoje a gente tem esse projeto e seria o arroba que eu compartilharia, DND Inglês, né? DND Inglês é o nosso arroba e é a nossa forma de contato mesmo, para quem quiser conhecer, a gente sempre está atualizando, né, a rede social lá e fomentando esse nosso projeto. Eu sou bacharel em Direito, né, Nath? Você se lembra de mim de uma época ainda muito antes disso, mas eu me formei em Direito, depois Pedagogia, hoje estou fazendo pós em Psicopedagogia e Neurociências, e também fiz curso de formação em Psicanálise. Eu gosto muito de aprender, tem muito para ser visto ainda, mas faz parte, assim, dessa necessidade. Acho que hoje, com o que a gente faz, esse projeto que eu acredito, eu não posso parar. Eu não posso parar de tentar aprender, tentar acolher, tentar receber informação para tentar acrescentar, né, com o que eu carrego a minha bagagem e transferir isso de uma forma positiva para quem passa aqui pelo nosso projeto. Essa é a mensagem, acho que essa é a caminhada. Maravilhosa. Muito bom. Muito obrigada.
Acho lindo quem ensina sempre está aprendendo também. O tempo todo. Seguimos a mesma dinâmica. Esse episódio vai estar disponível no canal oficial, no Spotify do Manas que Viajam, que é uma iniciativa que eu faço junto com a Mafer Teixeira. Uma hora a temporada dela vai chegar, gente. Deixa que vem. Mas eu também disponibilizo os episódios no meu canal do YouTube, Nath Nômade, Manas que Viajam. E tem uma newsletter no Substack, para quem quiser assinar, onde eu comento um pouquinho mais sobre os episódios e tudo. Faço o convite, se inscrevam no canal, sigam a gente lá no Spotify, que vai ter muita convidada massa para essa temporada. Eu já pensei em todas, e vai ir até o final do ano. Queria te agradecer, Mana. Muito obrigada. Prazer, eu que agradeço. Foi lindo. Adorei nossas viagens. Espero que as manas viajem com a gente também aqui nas ideias. É isso. Eu que agradeço, amiga. É sempre um prazer. Uma hora a gente se reencontra, né? Pessoalmente. Quem te acompanha, viaja com você. Porque você consegue transmitir isso de uma forma muito humana, muito cuidadosa e muito verdadeira, porque é realmente o que você está sentindo. Então, como você sente muito, faz sentido para quem está assistindo também. Então, eu acho, dá para ver o tanto que você está transformando o seu mundo, e é muito bacana ver você transformando, tentando atingir isso no mundo de outras pessoas também. Fantástico, fantástico. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo seu dia. Você seja muito feliz, sempre, em todos esses projetos, viu? Obrigada, meu amor. Você também. A gente se vê por aí, ou quando eu voltar para BH. Para que é isso? Para quem não enxerga. Nossa, que legal. Nossa, que legal. A gente tem que tentar ser mais inclusivo, né? Eu tento fazer alguma coisa. Eu não sei se eu estou fazendo 100% certo, mas eu acho que pelo menos a gente tentar agregar ao máximo. Com certeza. É massa. Eu vou parar a gravação, então. Com certeza. Nossa, incrível. Tá passando um avião. Não dá para ouvir. Não.